Olá, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do podcast Nós Nos Outros, Antropofonias e Charlas. E hoje temos a ilustre presença do nosso professor e coordenador Rafael Milheira, que vai explicar um pouco, falar um pouco sobre o Laboratório Le Parc. E junto comigo, né, temos a fabulosa Aline, que está sempre comigo aí nessa empreitada aí desse podcast. Diga aí, Aline. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tava com saudade de aparecer aqui no podcast. Temos também hoje, né, a primeira participação dela ali como integrante da equipe, a nossa querida Isabel, né, que participou nos antigos arqueologia da epidemia e agora ela vem aí, né, para fortalecer o time. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui agora como apresentadora, fazendo parte desse projeto aqui com vocês. E como eu já tinha falado anteriormente, né, temos o nosso professor e coordenador Rafael Milheira. Salve, mestre! Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite para estar conversando aqui com vocês. Vamos apresentar rapidinho, porque eu acredito que muitas das pessoas que vão estar nos escutando não me conhecem, né? Eu sou professor Rafael Milheira, professor do curso de bacharelado em arqueologia da UFPEL e também da pós-graduação em antropologia, nível de mestrado e doutorado. Sou coordenador do laboratório de ensino e pesquisa em antropologia e arqueologia desde 2010. Na verdade, desde 2011 eu me tornei coordenador, mas eu sou integrante do laboratório desde a sua formação, lá em 2001. Isso nos coloca aí em 2 décadas de história fazendo arqueologia dentro da Universidade Federal de Pelotas, né, desenvolvendo uma série de pesquisas que é um pouquinho do que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Bom, então, Rafael, vou começar perguntando, como tu falou, foi em 2001 que fundou o Le Parc. Como é que começou? Quais pessoas tiveram início, alunos? Como é que começou essa história do Le Parc? Então, oficialmente o Le Parc remonta a meados de 2001, mas na real a gente já estava fazendo arqueologia e montando o laboratório na metade de 2000. Né? Então isso colocou que o ano passado a gente fechou 20 anos de Le Parc dentro da universidade. Quem formou o Le Parc, na verdade, foi um conjunto de alunos, a gente era tudo do curso de História, né, da licenciatura em História, que era o curso que tinha na universidade, gravitando, né, em torno do professor Fábio Vergara Cerqueira, que é um professor arqueólogo do departamento de História. Então foi naquele momento, lá por 2000, 2001, que a gente começou as primeiras atividades do laboratório e a gente começou já com 2 grandes projetos. Um que foi um projeto de mapeamento de sítios arqueológicos pré-coloniais do município de Pelotas. Então o que a gente fez? Basicamente a gente fez os primeiros achados de sítios arqueológicos na cidade, dentro do município, uma vez que o município de Pelotas, digamos assim, era uma carta vazia, né, em termos de achados arqueológicos. O segundo projeto começou lá em 2002, um grande projeto que foi vinculado ao restauro da Casa 8, né, um dos casarões do centro de Pelotas, em que a gente foi com toda a nossa equipe fazer a escavação dos porões e pátio, né, daquela casa que estava em processo de restauro. E a partir dali, então, o laboratório, digamos assim, teve um boom, teve uma visibilidade bastante grande, começou a ser notado, inclusive, dentro da universidade, por agências de pesquisa, e a coisa só cresceu. A partir de então, a gente começou a agregar cada vez mais e mais alunos, chegamos a ter equipes de 20, 30 alunos trabalhando direto nos projetos. O Le Parc tem, portanto, uma importância significativa não apenas como centro de pesquisa, extensão e ensino dentro da universidade, mas também por ter dado um pontapé inicial nesse processo de consolidação da área de antropologia e arqueologia, que a partir de 2008, então, veio, né, a se efetivar através do curso de bacharelado em antropologia e arqueologia e depois, em 2012, com a pós-graduação. Então vejam que a partir do Le Parc, desse pontapé inicial, a nossa situação hoje, 20 anos depois, é absolutamente diferente daquele início lá em 2000. Né? Naquele momento a gente não tinha nada, a gente tinha um grupo de alunos e um professor interessados em começar a brincadeira, digamos assim. Era todo mundo do curso de História e eu, por exemplo, e meus colegas que fizemos pós-graduação, tivemos que ir para outros lugares do país. Eu, por exemplo, fui para a Universidade de São Paulo fazer mestrado e doutorado.
Hoje a situação é absolutamente diferente. Um aluno pode entrar na graduação em arqueologia na UFPEL e sair pós-doutor daqui, se quiser. Então eu vejo isso como um grande crescimento e consolidação dessas duas áreas co-irmãs, que atuam hoje em diferentes cursos de graduação por uma imposição legislativa muito mais, né, normativas referentes à arqueologia, nos obrigou a separar os cursos em duas graduações, mas na verdade a gente continua atuando de maneira bastante integrada ainda, especialmente na pós-graduação, que é em antropologia, com área de concentração em arqueologia. Hoje a gente tem uma formação muito grande, então, de graduados, mestres, doutores, né, dentro da Universidade Federal de Pelotas, com uma realidade muito positiva comparada a 20 anos atrás. A gente agora tu falou um pouco sobre a origem do LEPARC, então como é que está hoje? Quais são os projetos que ele tem dentro? E pode falar um pouquinho sobre cada um, sim? Então, o LEPARC hoje abriga uma série de professores, né, do curso, especialmente do curso de arqueologia, da pós-graduação, do PP Gantt, e também do departamento de história. Então, hoje compõe a equipe de docentes do LEPARC o professor Jorge Lemitz, o professor Gustavo Wagner, Rafael Cortelletti, Loredana Ribeiro, Fábio Vergara, eu, como coordenador do laboratório, a professora Rosane Hubert, da antropologia. Acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Eu sempre esqueço de alguém, porque é muita gente. Então, se eu estou esquecendo de alguém, me desculpem. O LEPARC tem 4 principais ações. Eu não vou falar aqui dos projetos individuais de cada um desses professores, né, porque seria muito mais adequado chamar eles mesmos para conversarem sobre essas temáticas, mas eu vou falar das principais linhas de atuação do LEPARC. A primeira delas, na verdade, é em termos de pesquisa. Uma das coisas que a gente mais desenvolve no laboratório é a pesquisa cotidiana, seja na área de arqueobotânica, de arqueologia de caçadores e coletores antigos, né, de arqueologia dos Cerritos, arqueologia guarani, etnoarqueologia com o professor Jorge, atuações de arqueologia histórica com a Loredana Ribeiro e arqueologia clássica com o Fábio Vergara, né? Então, nós temos muitas linhas de pesquisas nessas áreas de atuação. Outra área de atuação muito importante que a gente tem é na área de extensão. A gente tem vários projetos de educação e divulgação científica a partir do LEPARC, funcionando junto às escolas públicas e privadas do município. E claro que a partir do ano passado, em função da pandemia, a gente precisou ter uma atuação muito mais forte nas redes. Então, ano passado a gente fez um monte de vídeos e postagens de divulgação científica e também em comemoração aos 20 anos do LEPARC. Outra atuação que a gente tem bastante grande é de ensino, tanto vinculada aos cursos de graduação em arqueologia e em história da universidade e da pós-graduação também. Então, a gente dá aula dentro do LEPARC, a gente usa o LEPARC como espaço de atuação acadêmica, utilizando inclusive as coleções, que é uma outra linha de pesquisa. Nesses 20 anos de laboratório, a gente formou uma grande coleção. Eu diria que hoje a coleção de arqueologia do LEPARC deve ser uma das maiores que nós temos, pelo menos no sul do estado do Rio Grande do Sul, se não a maior. Se não é a maior, pelo menos é uma das melhores gerenciadas, eu diria. Nós temos mais de 130 coleções de sítios arqueológicos distintos do sul do estado, com um bom sistema de gerenciamento desse acervo. Isso é um trabalhão, a gente muitas vezes fala isso, ok, está lá o acervo. Gente, isso é um trabalho permanente, eterno, absoluto, né? Porque ele envolve a curadoria, o armazenamento, a adequação, a salvaguarda cotidiana desses materiais que precisam ser disponibilizados para pesquisadores e comunidade em geral de qualquer lugar do mundo. As pessoas que têm interesse vêm ao LEPARC e acessam as coleções. Uma outra atuação que nós temos com relação às coleções, inclusive coordenado pela professora Loredana Ribeiro, é o AMA, né, que é o Acervo Digital de Arqueologia e Antropologia. Na verdade, é um site que a gente vem depositando muitas fotografias e informações de peças importantes do acervo. Claro que não dá para botar as milhares de peças que existem, isso seria inviável, mas a gente selecionou um conjunto bastante grande de peças que têm interesse museológico e de pesquisa mais específico. Estão à disposição no LEPARC, no site do AMA, né? Além disso, o AMA também disponibiliza uma série de produtos
referentes à história regional, vídeos com temáticas alternativas, né, sobre gênero, sobre a questão da branquitude, negritude e essas discussões relativas à etnia, especialmente vinculada ao município de Pelotas e à nossa região. Então é um material muito interessante para professores, especialmente, né, eu diria, de escolas públicas e privadas acessarem e terem discussões alternativas àqueles materiais oficiais, digamos assim, que se utiliza na sala de aula. É um material de apoio educacional. Então seriam essas as linhas principais: pesquisa em diferentes áreas, muito trabalho de extensão e ensino e trabalho de gerenciamento do acervo, que é um trabalho gigantesco que nós temos. Eu tinha conversado com a Tamara, ela é minha vizinha, né? E ela falou dessas ações, desses projetos de extensões, né, que ela participou. E agora você falando, né, em relação à questão da pandemia e ter trazido tudo isso para o ambiente virtual, né? Como é que ficou as pesquisas? Estão paradas? Como é que está tendo essa questão dessas ações do LEPARC mediante essa situação da pandemia? Muita coisa de fato parou, né? Porque não é possível, pelo menos ao longo de 2020 e nessa primeira metade de 2021, não foi possível, por exemplo, fazer trabalho de campo. Então, eu vou citar o trabalho do professor Cortelletti, que tem uma atuação mais permanente junto à Rebil do Mato Grande, né, que é uma reserva biológica em direção à Lagoa Mirim, e que ele vinha sempre junto à disciplina de prática de campo 2, levando a galera, os nossos alunos especialmente, para fazer atividades de campo, registro de sítios arqueológicos, identificação de sítios, topografia, imagem aérea, uma série de coisas que ele fez, e uma saída, por exemplo, eu até tive a oportunidade de fazer com ele. Esse tipo de trabalho não foi mais feito, né? Muitos trabalhos que estavam envolvendo análise de coleções tiveram que ser modificados, então isso foi uma coisa um tanto individual, né? A gente de cara se deu conta que a pandemia ia inviabilizar uma série de projetos e começou a conversar com os alunos, especialmente aqueles que estavam em finalização de monografia, TCC, né, e até de mestrado e doutorado, que mudassem um pouco as características dos seus projetos, dos seus produtos, do seu trabalho, pensando em não ter acesso às coleções ou não ter acesso a trabalhos de campo. Isso, por outro lado, nos colocou a necessidade de ir para as redes. Então, vocês já citaram mais cedo, né? O Cortelletti, o Gustavo, o Wagner coordenaram, e muitos de vocês fazem parte da equipe desse projeto, né? Arqueologia das Pandemias, que é, na verdade, uma divulgação científica de conteúdos relativos a doenças na história geral da humanidade, e que está aí nas redes, né? Instagram, Facebook, fazendo lives, etc. Pelo LEPARC, a gente acabou fazendo a mesma coisa. Na necessidade de manter a atividade do LEPARC viva, a gente foi para as redes. A gente gerou 4 vídeos documentários no passado, um justamente sobre a reserva técnica do LEPARC, um sobre os 20 anos do LEPARC, um sobre a unidade de conservação do Pontal da Barra, que é uma coisa que eu gostaria de falar depois, e um sobre os aterros Guató do Pantanal, resultado de um trabalho que nós fizemos, eu e o Jorge Eremitz, em 2017 no Pantanal. Além disso, uma série de vídeos que são depoimentos de colegas que se formaram aqui na UFPEL, apoiadores ou alunos, ainda integrantes da equipe do LEPARC, dando parabéns, digamos assim, para os 20 anos do LEPARC. Além disso, uma linha de posts que a gente fez, chamados Você Sabia? Né, uma pergunta, e a gente faz explicações, né, sobre, sei lá, a presença do cachorro no Pontal da Barra, que é o registro arqueológico dessa espécie do cão doméstico mais antigo que a gente tem no Brasil, um dos mais antigos do Cone Sul. Você sabia que existem sambaquis